Olá, estamos iniciando o Teorema pela UX TV, parceira do canal Futura. A nossa proposta é sempre trazer uma questão do momento atual para ser debatida, discutida. Também a busca de soluções aos problemas aqui apresentados, com a presença de professores da Universidade de Caxias do Sul e também acadêmicos desta instituição. Vamos à proposta de discussão de hoje. 2014, ano de Copa do Mundo e eleições presidenciais no Brasil. Diante dos holofotes mundiais, o país expõe um espetáculo do esporte em meio a greves, manifestações e sérios problemas de atendimento e infraestrutura pública, na saúde, educação, segurança e outros setores. Mas afinal, o que falta para o Brasil atingir o desenvolvimento? Quais as lições de casa que o Brasil ainda não fez para solucionar velhos e graves problemas públicos? Dos valores exorbitantes gastos com a Copa, aos extremos da falta de investimentos necessários, qual o papel do cidadão e dos órgãos públicos para mudar este cenário atual? Essa é a pergunta, a questão de hoje. E para respondê-la, nós temos a presença do professor Sérgio Tchepo, da área de Sociologia da UX, da professora Jaqueline Corá, da área de Economia. Bem-vindos, professores. E para contribuir no nosso debate, também temos a presença do estudante de História, o Bruno. Tudo bem, Bruno? Tudo bem. Bem-vindo, Bruno. Muito obrigado. Vamos perguntar muito para os nossos professores hoje? Vamos tentar, né? Na tua opinião, só para inverter a ordem tradicional, certo. O que você acha que falta para o Brasil atingir o seu desenvolvimento? Ou, enfim, quais são as lições de casa que não estamos fazendo? Bom, são muitas, né? Destaca algumas, então. A própria questão educacional, questão de saúde, as questões que foram pautas das manifestações, né? O grande problema é que, se a gente for pensar no Brasil atualmente, a gente vai chegar à conclusão de que essas mudanças são muito difíceis de serem feitas de cima para baixo, né? Se a gente for pegar o que foram os governos dos anos 90, que não conseguiram, não fizeram muitos esforços em tentar fazer essas mudanças, a gente vê que os governos do século XXI aqui no Brasil também não fizeram tantos esforços nesse sentido e nem poderiam fazer, né? Estão enredados num sistema econômico que não permite a eles fazer muita coisa pela administração do país, né? Então, acho que a grande lição que o Brasil teria que fazer hoje é aprender que a mudança não vai vir de cima, né? Isso é impossível, a mudança tem que começar a vir de baixo. E é muito promissor, como foi falado na abertura aqui, esse momento de greves, de manifestações, porque a gente começa a ver uma perspectiva de que aqueles que estão embaixo, né, na sociedade brasileira, começam a visualizar essa perspectiva de mudança. Eu acho bem interessante esse contexto. Perfeito. Professor Sérgio, concorda com o Bruno? Certamente. O Bruno estava falando e eu estava lembrando de uma entrevista do Paulo Freire, né, e ele dizia exatamente isso, que ele queria ver no seu tempo, né, os movimentos na rua, né? Queria ver o movimento do sem teto, do sem terra, do sem educação, do sem saúde, né? Exatamente reivindicando isso que eles não têm. Eu acho que o Brasil é um país muito desigual, né? E eu acho que a gente avançou alguma coisa nisso, vislumbrou teve uma visibilidade de acesso ao consumo, mas a coisa tem limite, porque há uma distribuição de renda muito desigual. Mas se a gente pega os dados do IBGE de 2010, quase 50% das pessoas de mais de 10 anos em Caxias do Sul ganham até 2 salários mínimos. E que ganha mais de 20 salários mínimos é menos de 1%. Então, é uma brutal desigualdade, né? Então, as pessoas que não têm acesso ao que o consumo oferece, o que a televisão oferece, as pessoas estão se dando conta que elas não têm saúde, né? Quer dizer, tu cai no hospital, tu tem que entrar na fila, tu está ali, né, praticamente morrendo e tu não tem atendimento. Eu acho que é esse movimento que o Bruno fala, né, dessas pessoas que estão desassistidas pelo Estado, que tem que se movimentar no sentido de cobrar os seus direitos, né, que são garantias constitucionais, né? Professora Jaqueline, Olá. Lições que o Brasil tem que fazer. Bem, eu acho que um dos aspectos assim, é estabelecer uma agenda de prioridades, né? Que esteja acima dos interesses de uns ou de outros, né? Porque a questão é... Que não mudem conforme a eleição, Exato, quem assume o poder, que etc. hoje, o que nós temos? Quando entra o debate de campanha, a gente
observa e escuta que, independente de partido político, existe uma agenda, uma série de propostas que estão ali colocadas. No entanto, do papel para a realidade, para a prática, existe um caminho a ser percorrido e que esse caminho, muitas vezes, não é feito porque acomoda ou terá que mexer em interesses, né, de grupos, e esses grupos acabam tendo lobbies que não permitem que essas questões sejam levadas à frente, né? Então, hoje o que a gente observa é que é preciso, nós falamos aí, o Brasil vem dentro de uma retrospectiva de crescimento que não atende às necessidades ou pelo menos a expectativa da população. Mas como é que se faz para desatar esse nó do crescimento? Então, uma série de questões podem ser colocadas no debate, né? Eu, pessoalmente, acho que nós temos um guarda-chuva que a gente chama Custo Brasil, que ali tem uma série de aspectos que precisam ser mexidos, né? Então, quando nós falamos Custo Brasil, nós falamos imediatamente, pensamos em tributação. Então, se hoje nós temos uma tributação que ela é excessiva e penaliza a produção e a venda dos produtos, quer dizer, ela vai acabar tirando a competitividade, né? Então, e precisa hoje uma tributação excessiva porque o Estado também é muito pesado, é um Estado que hoje ele vem incorporando cada vez mais grupos e funções, burocratizando todo o sistema. E muitas vezes falhando na finalidade. Exatamente, e não é eficiente, né? Então, ele, além de ser pesado, além de gastar muito, ele não é eficiente. Então, hoje o Estado, ele consome 21% do PIB. Então, é algo a ser pensado. Então, precisa um Estado, talvez, a ideia das funções mais eficientes ou melhor distribuídas. Então, as famosas reformas, né? Reforma administrativa, reforma política, reforma trabalhista, tributária, enfim, uma série de reformas que permitiriam esse reordenamento das funções e tornariam o sistema mais eficientes, né? Perfeito. Bruno, com o andar ali do debate, o que você gostaria de complementar? Eu acho importante coloca a questão das reformas, né? Eu acho muito importante a gente fazer esse debate. Quer dizer, as reformas elas têm um grande poder de amenizar, sem sombra de dúvida, as contradições que o Brasil vive. O grande problema é que o Brasil, em primeiro lugar, possui uma burguesia que não digamos assim, não tem o mesmo poder decisório que as grandes burguesias no sistema capitalista atual, né? Na atual conjuntura de globalização. E, portanto, as contradições aqui sempre vão ser maiores, né? Essa questão da desigualdade social sempre vai ser maior no Brasil, né? Sempre vai ser muito grande aqui. As reformas elas poderiam, sem dúvida, amenizar essa questão. O problema é que, pelo caráter contraditório do Brasil e pelo próprio sistema econômico, que não permite que, através de simples reformas, a gente consiga romper com esse caráter contraditório do capitalismo, a gente poderia amenizar, mas a gente não poderia, isso é praticamente impossível, a gente conseguir acabar de vez, digamos assim, com as contradições do capitalismo. Elas sempre vão existir, sempre vai existir exploração e todas aquelas questões ligadas à exploração do trabalhador, como fome, educação de má qualidade, enquanto a gente tiver nesse sistema econômico, né? Então, quer dizer, a reforma ela ameniza, mas ela não provoca essa ruptura, ela não aponta para uma ruptura com essas contradições, né? Professor Sérgio, a questão da educação, pensando, claro, educação formal necessária, mas também uma sociedade que tenha outras maneiras, outros mecanismos, outras mobilizações, grupos, enfim, é apontada por muitos como uma questão fundamental que temos que evoluir. Alguns passos acontecem, mas o senhor diria, em que grau estamos nesse caminho de ter uma educação realmente que leve a uma mudança? Olha, se a gente pega as avaliações do IDEB, nós estamos muito mal, porque a perspectiva é a gente chegar em 2020, isso é escola pública, né, com uma média 5, numa escala de 1 a 10, isso em 2020. O grande desafio em relação à educação é a questão da educação com qualidade, que a gente conseguiu botar todo mundo dentro do sistema. Então, todas as pessoas, a princípio, em idade escolar, estão dentro da escola. Só que a discussão agora é a questão, qual é a qualidade dessa educação, que ela está muito baixa. Quer dizer, o desafio é nós termos uma educação de qualidade. Até porque o sistema produtivo e o momento que nós vivemos hoje exige
trabalhadores qualificados também. E esse é um grande desafio. Quer dizer, um dos nós do Brasil no crescimento é a falta de profissionais qualificados. E essa é uma grande crise. Quer dizer, o crescimento ele bate nisso, né? Agora, isso não resolve isso que falou o Bruno. Quer dizer, nós não estamos pensando numa outra sociedade. Quer dizer, se a gente pensar, a proposta do Freire era uma proposta de uma transformação de sociedade, quer dizer, a construção de uma sociedade mais justa, mais solidária, não tão competitiva como a gente vive. Disto eu acho que a gente está longe, né? Acho que a criação dessa consciência, a criação dos direitos, né, elementares que as pessoas têm, isso ainda está para ser conquistado. Quer dizer, nesse sentido, nós ainda estamos num país subdesenvolvido, né? Nesse sentido, a diferença do Brasil nas questões sociais em relação aos outros países é assustador. E eu acho que isso que disse a professora Jaqueline, em relação à questão, por exemplo, tributária, o Brasil não tem uma carga tributária tão alta. Eu acho que isso se pega, por exemplo, a Suécia é 45%, ela é muito maior. O Brasil, se tu pega a Itália, União Soviética, Inglaterra, né, todos os países europeus, Dinamarca também, Noruega, todos esses países têm uma carga muito maiar. O problema do Brasil é como é que ele recolhe esses impostos e como ele distribui. Sim. É isso que tem que ser discutido, né? Quer dizer, a eficiência do Estado tem que ser discutida. Quer dizer, muito se perde na corrupção, muito dinheiro que poderia estar na saúde, poderia estar na educação, está no bolso privado. O Estado é um Estado corporativo, né? Acho que a clareza que a gente precisa é para estabelecer essas prioridades, é saber como atacar os problemas. E é isso que eu acho que a gente não está conseguindo construir isso socialmente. E às vezes a gente se pergunta, bom, muito depende do político, muito depende do Estado, etc. E como cidadãos, o Bruno acenava, né, as manifestações, etc. Mas como cidadãos, nós, o que podemos fazer? Fundamentalmente, o que falta o cidadão também fazer, professora Jaqueline? Essa é uma pergunta interessante, porque muitas vezes nós colocamos num terceiro, né, a solução para as questões, é o governo, enfim, atribuímos as responsabilidades a outros e essa responsabilidade ela passa por todos nós, né, na medida em que, até escutava outro dia alguém falando, se reclama muito do jeitinho brasileiro, né, como se isso fosse uma coisa ruim, mas o jeitinho brasileiro é uma coisa boa. É uma coisa boa na medida se nós estivermos falando do jeitinho brasileiro em termos de criatividade, de empenho, de correr atrás, não deixar e não esmorecer, de estar otimista frente às coisas, mas não aquele jeitinho brasileiro de conseguir furar a fila para chegar mais rápido, a famosa lei de Gerson. Então, esse aspecto que a gente fala da corrupção, mas a corrupção se coloca assim, em vários níveis, né? Não necessariamente ela tem que estar lá dentro das instituições como o governo. Claro. Então, ela passa pela nossa atuação, pela nossa postura no dia a dia, frente às diversas situações, né, do nosso trabalho, na nossa família, numa fila de supermercado. Eu acho que esse é um aspecto importante. E outra questão, né, a gente precisa fazer uma reflexão, sem dúvida, porque na medida em que nós questionamos o que está errado e como deveria ser feito e a falta de eficiência, mas como é que nós nos colocamos quando temos a oportunidade de fazer diferente também, né? Ou nós queremos participar do mesmo grupinho, ou nós queremos, então, assumir essas funções e aí agora estamos no grupo, não questionamos mais, né? Então, essa é uma situação que a gente observa quando a própria questão política, né? Na medida que as pessoas, que os grupos fazem oposição, mas essa oposição daqui um pouco ela é incorporada à dinâmica que está naquele momento e aí deixa de ser uma pauta de questionamentos e passa a ter o apoio. Então a gente vê essas coisas se perpetuando e isso é uma característica assim que eu não percebo assim que não é muito interessante, né, na nossa cultura, que as coisas se perpetuam, né? Elas vão se mantendo. Sérgio, nesse aspecto colocado pela professora Jaqueline, temos a questão da participação política. Muitas vezes ao criar, e se justifica evidentemente isso, mas ao criar uma ideia de que a política é corrupta quase por si só, que é um campo em que tem que se deixar para quem está lá mesmo e não se envolver, acaba favorecendo com que as coisas permaneçam assim ou até piorem. Sem dúvida. E acho que a questão da participação, dos controles, né, do sistema, elas são fundamentais, né? Em relação à educação, né, que a professora Jaqueline falava. Tem propostas, e os educadores dizem muito isso, que se a gente tem que participar da educação dos filhos da gente, né? E a gente
que é pai, a gente sabe disso. Quer dizer, se em casa tu não vai ver se ele fez o tema, se ele precisa de ajuda. Só que tem o outro lado, a gente precisa de tempo para isso também, né? Então, acho que a gente vive numa sociedade que ela tem ocupado todos os nossos tempos e para isso a gente tem tido pouco tempo. Eu tenho um relato de um aluno que está fazendo estágio e ele foi numa escola e as crianças estão com problema de piolho, né? E aí a solução era chamar a mãe e dizer, pô, o teu filho está com piolho. Ela disse, eu não tenho tempo. Né? E o filho com piolho. E aí a escola teve que tomar a atitude de raspar a cabeça da criança. Quer dizer, criaram uma história e rasparam a cabeça de vários que estavam com piolho. Por quê? Porque a mãe disse que não tinha tempo. E efetivamente, se a gente for olhar, nos falta tempo para muitas coisas. Quer dizer, a gente acaba priorizando algumas e outras nem tanto. Quer dizer, tu chegar em casa cansado, aí tu tem que, né, ter esse cuidado de olhar os temas, de olhar os cadernos. Então, a educação... O crescimento da educação, que era o que se falava antes também, passa por esse apoio dos pais em relação aos filhos. E a participação, isso também é participação, né? E a participação fundamental na questão da política é criar controles desse sistema. Quer dizer, a sociedade tem que controlar o Estado. Brincando, né, professor Sérgio? Ali, literalmente, cuidar da cabeça da criança, né? Na educação também. Exatamente. Em outro aspecto. Exatamente. Bruno, participação política e essa caricatura que se cria do campo político. Com relação à corrupção, ela é bem complicada, né? Geralmente, o cidadão comum aí que a gente for falar o que ele acha da política, ele vai dizer que é corrupção, que não interessa, né? Como o Jacó falou, isso favorece a quem quer fazer uma política determinada, né? Eu acho que, com relação ao cidadão, de uma maneira geral, eu acho que o próprio conceito de cidadão ele é um pouco difícil de definir, né? O que é cidadão e o que deixa de ser. As manifestações que a gente começou falando no início do programa, elas foram feitas não simplesmente pelo cidadão, né? Mas por uma parcela mais precarizada desses cidadãos, segundo o IBGE, que já é um pouco conservador nas suas pesquisas, mais de 60% eram trabalhadores, né? Então, esse setor, que não são apenas só cidadãos, mas que são trabalhadores também, é que eu acho que a gente deveria focar um pouco mais, né, no debate. Quando os trabalhadores se levantaram ali em junho, foi de fato a classe trabalhadora que se levantou, ela demonstra a insuficiência não só do atual sistema, mas até do atual governo, né, em suprir aquilo que vinha tido como esperança, né, ao longo dos últimos anos. Demonstra os limites do programa de reformas, do programa democrático popular que o atual governo vem colocando. Então, acho que é muito interessante a gente debater a questão do cidadão, da participação política do cidadão, mas também transcender, né? Quer dizer, a questão do setor mais precarizado dos cidadãos, que são os trabalhadores, e que são realmente aquele setor que vai dar dor de cabeça para as classes dominantes e para os instrumentos políticos das classes dominantes que estão no poder, né? Ok. Professor Sérgio, a questão do momento que vivemos, temos há um bom tempo um período democrático na sociedade, com as suas limitações, mas nos parece que está garantido, às vezes, algum comentário, lembrando saudosistamente, né, de maneira saudosa. Que assusta. Assusta, né, alguns movimentos. Mas, entretanto, nos parece que há um consenso social de que a democracia é o caminho. Então, é um ponto dado, né? Uhum. As manifestações agora talvez venham qualificar essa democracia, porque elas existem, estão aí. Dá para ter esperança de que se vá atingir em algum momento, se vá fazer essas lições de casa? Eu acho que sim. Eu acho até que o grande desafio, e para tu ver, né, eu vou falar numa coisa que é de 80, da década de 80, o Sarney, quando o Sarney assumiu, ele falava no tal do pacto social. Né? E a gente não conseguiu fazer esse pacto até hoje. Por isso que ele está lá até hoje, talvez. Talvez, né? Quem sabe. Mas eu acho que o grande desafio do Brasil é discutir qual é o desenvolvimento que a gente quer. Para onde que a gente quer ir enquanto país? Né? Quer dizer, que país a gente quer construir? Acho que esse é um debate que ele é urgente, ele já passou da hora. Né? Quer dizer, essa definição, quer dizer, nós queremos construir um país socialista, que é um pouco, pelo que eu vejo da fala do Bruno, é isso que a gente quer? A gente quer uma sociedade sustentável, ou seja, que tenha uma preocupação muito grande com a questão ambiental? A gente quer continuar num capitalismo selvagem ou a gente quer
construir um mundo mais solidário. Acho que esse é o grande debate que a gente tem que fazer, que a sociedade tem que fazer, né? Senão fica difícil de pensar alguma coisa sem isso, né? Sem esse... Professora Jaqueline, estamos no caminho, há esperanças, há alguns sinais que as lições de casa, de alguma forma, começam a ser feitas? Sem dúvida, eu sou otimista nesse sentido, porque eu imagino que é uma trajetória, nós temos uma caminhada a ser feita enquanto nação, enquanto um país que pensa ou reflete. Então, nós estamos incorporando, como o Sérgio colocou, mais pessoas a cada ano. Na questão da educação, os indicadores quantitativos, nós estamos atingindo, mas aí falta agora, então, partir para uma segunda etapa, que é a questão da qualidade dessa educação, né? Nós temos precisamos ter um empenho maior, sem dúvida, nessa etapa. E a base, como é de consenso, a educação, ela é base para todo o resto, né? Então, eu imagino que nós estamos no caminho, nós temos uma caminhada ainda, uma longa caminhada a ser percorrida, quanto às questões também em relação da própria... Como atuar numa sociedade democrática. Então, isso não é algo que de um dia para o outro você aprende a fazer, isso precisa toda essa caminhada, precisa incorporar uma série de experiências. Perfeito. Que a gente vem sentindo agora. Veja que o ano passado, quando tivemos esses movimentos, foi algo que realmente surpreendeu a todos. É algo novo e que as pessoas começam a estudar e entender como é que isso e por que isso, e daqui para onde vamos também. Então, eu acho que é importante. Rapidamente, Bruno, para encerrar, e os jovens nesse processo, você é jovem, estudante também, como você vê a participação nessa É fundamental, né? Que não só nas universidades, mas até nas escolas, e aí depende muito dessa questão educacional, né? De trabalhar a educação de uma maneira melhor, com mais seriedade, né? Que a gente já comece a ter esse debate político, né? Porque a juventude é uma parcela fundamental, sempre foi nas lutas do país, desde a ditadura militar até antes. E hoje se faz mais fundamental ainda num momento tão ímpar na história do nosso país, em que a gente está vendo desde junho, com as manifestações e agora com uma série de greves, né, os trabalhadores se levantando em todos os pontos do país contra as contradições que tanto oprimem a classe produtora. Obrigado, Bruno, pela tua participação, pela tua opinião, pelo teu conhecimento compartilhado com a gente. Da mesma forma, professora Jaqueline e professor Sérgio. Sabemos que é uma questão que não se resolve num programa, mas, entretanto, é muito bom debater e trazer contribuições para que o nosso telespectador também possa estabelecer a sua opinião, o seu raciocínio sobre isso. Voltamos na próxima edição do Teorema com outro assunto para debate. Até lá.